Continuando com as nossas aulas de razão e proporção, hoje nós vamos falar de grandezas proporcionais a duas ou mais outras grandezas. Eu criei aqui um caso, tá? É um caso típico que vai nos ajudar a entender esse processo, tá? Imagine uma empresa, imagine que dois amigos montaram aí uma empresa, eles são sócios numa empresa, onde cada um investiu um certo capital, ou seja, vamos montar um negócio, você põe lá uns X reais, o outro colega seu põe outros X reais, vocês têm uma sociedade. O sócio A investiu 10 mil reais e o sócio B investiu 5 mil reais, beleza? Muito bem. Esse tempo aqui eu vou deixar para uma segunda etapa, então neste momento não vou olhar para essa linha amarela, estou olhando apenas para o capital aqui em cima, perfeito? Muito bem, qual é o problema, qual é a questão que a gente vai ter que resolver? Ao final de um ano de trabalho, a empresa deu um lucro de 30 mil reais. Eu te pergunto, qual seria uma forma justa para dividir esse lucro entre os sócios? Metade para cada um? 15 mil para um, 15 mil para o outro? Ou será que a gente deveria levar em conta, né, que o sujeito que investiu mais dinheiro teria de, né, quando você investe na empresa, você está arriscando um dinheiro. Então, por ter arriscado mais dinheiro, se ele não deveria ter uma participação maior no lucro, e o que investiu menos, uma participação menor. É exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, a proposta aqui, nesse primeiro exercício, vai ser dividir esses 30 mil, tá certo? Então, estamos falando de divisão proporcional, dividir esse lucro de 30 mil entre os sócios A e B, mantendo ou acompanhando, tá certo, a proporção em relação ao capital investido. Tranquilo? Ficou claro aí o que a gente quer? Então veja bem, eu tenho lá o lucro do A e o lucro do B, tá? Lucro do sócio A, lucro do sócio B. Sei que o sócio A investiu 10 mil, vamos anotar aqui 10 mil, e o sócio B investiu 5 mil, e com isso você tem uma lista parecida com aquela que a gente vinha usando na aula anterior, não é isso? Eu tenho aqui números, aqui também números, e eu quero que eles sejam proporcionais nessa ordem. Ou seja, eu quero que esta razão seja igual a esta. E eu sei que tem que ser igual, por quê? Porque eu estou falando em divisão diretamente proporcional. Como assim, professor? Quem falou que é diretamente proporcional? Ora, não é razoável que quem investiu mais vá receber mais, então o lucro A é maior do que o lucro B, tá certo? Portanto, essa lista aqui em cima acompanha o crescimento ou decrescimento da de baixo. 10 mil é maior que 5 mil, LA tem que ser maior que LB. Estamos falando em divisão diretamente proporcional. Tá legal? Em números diretamente proporcionais. Bom, como é que se resolve um exercício desse tipo? É muito simples. Você acha aí a razão de proporção, por exemplo, se a razão de proporção fosse 2, né? E você teria, então, bastava multiplicar aqui o denominador por 2 para chegar lá no lucro de cima. Tá, mas professor, como é que eu vou descobrir? Eu tenho duas variáveis, eu não conheço o lucro do A nem o do B. O que você conhece? Ora, eu conheço o total, que é o lucro de 30 mil. Agora, individualmente eu não sei, justamente isso que eu quero saber, como é que eu vou dividir. Aí você vai lembrar, então, de uma das propriedades das proporções. Repare, isso aqui é uma proporção. Se isto aqui é verdade, eu vou ter na mesma proporção a soma dos numeradores, ou seja, lucro do A mais lucro do B, sobre a soma dos denominadores, 10 mil mais 5 mil. Pessoal, isso aqui não é específico desse exercício. Isso aqui é o quê? É uma propriedade das proporções. É isso que eu estou aplicando. Se isto aqui é verdade, isto aqui é verdade. Lembrou? Lembrado isso, opa, a soma dos lucros eu conheço, é 30 mil. Eu posso trocar aqui. Repare, esse LA mais LB vale 30 mil. Então eu tenho aqui 30 mil, perfeito? E 10 mil com 5 mil vale quanto? 15 mil. Vou trocar aqui, ó, por 15 mil. E 30 mil dividido por 15 mil vale exatamente 2. E eu acabei de descobrir qual é a minha constante de proporcionalidade. Beleza? E com ela eu chego então finalmente nos valores aqui de lucro A e B, não é? Se a constante é 2, ou seja, esse dividido por esse tem que dar 2, basta multiplicar por 2 aqui, né? 2 vezes 10 mil, 20 mil vai ser o lucro do sócio A. Então, o lucro do sócio A
vai ser igual, veja, 2 vezes 10 mil, 20 mil. Professor, por que você multiplicou ali? Ora, na divisão não tem que dar 2? Tem. Se aqui embaixo está 10 mil, tem que ser o dobro. 20 mil dividido por 10 mil, você vai chegar, tá certo? Em 2. E o lucro B, vamos botar aqui embaixo, o lucro B vai ser quem? Eu vou multiplicar por 2 os 5 mil, vai ser 10 mil reais. Então, está dividido proporcionalmente em relação ao capital investido. Os 30 mil, repare, 20 mil mais 10 mil dá 30 mil, tá? Só que o sócio A levou o dobro do sócio B, o que era esperado, afinal de contas, ele investiu o dobro do que o sócio B. Perfeito? Facinho, né? Legal. Mas será que isso é justo? Se eu fosse o sócio B, eu ia falar, olha, eu não ia ficar satisfeito não, falar, ó, cara, legal, presta atenção, eu tô aqui há 10 anos ralando, né? Agora estou usando o tempo, tá vendo? Eu tô aqui há 10 anos ralando aqui na empresa e você vai levar 20, eu vou levar só 10. Percebeu? Esses 10 anos aqui devem ter alguma importância. O outro entrou há 2 anos, né? Então, e os outros 8 anos de trabalho que o outro trabalhou ali sozinho, investindo na empresa e batalhando, encontrando soluções, etc., né? Então, definitivamente, a matemática está correta, mas a divisão não foi justa, tá bom? Então, nós vamos fazer uma outra análise, quer ver? Vamos supor aí que os 2 sócios então discutiram, o cara falou, não, peraí, vamos dividir agora, então, proporcional ao tempo, que eu acho mais justo. Vamos fazer isso? Vamos ver quanto dá. Olha só. Então, nesse momento, agora, eu vou querer, vai ser processo parecido, né? Então, eu estou fazendo mais para você reforçar o entendimento disso, ok? Nós vamos considerar os 30 mil divididos pelos 2 sócios, só que proporcional ao tempo, tá? Então, observa, eu vou ter aqui o lucro do A e o lucro do B, perfeito? Proporcionais ao tempo. O A está há 2 anos na empresa e o B há 10 anos, então 2 e 10. Qual é a sua expectativa? Ora, quanto mais tempo, maior a parcela dele. Então a minha expectativa é que em o tempo aumentando nesse sentido, o lucro também aumente naquele sentido. Portanto, estou falando de diretamente proporcionais, números diretamente proporcionais. Perfeito? Então eu vou dizer que esse vai ter que ser igual a esse dividido por esse, né? Essa razão aqui tem que ser igual a essa, e que isso vai dar uma constante K, não é verdade? E se eu descobrir o valor dessa constante K, basta multiplicar embaixo, eu tenho o valor, então, do lucro em cima. É o mesmo raciocínio aqui, só que agora com uma outra lista de números, uma outra sequência, né? Eu estou me referindo ao tempo. Mas eis que você tem de novo a mesma situação. Mas se aquilo lá é verdade, gente, usando novamente a propriedade de somar os numeradores e somar os denominadores, então o lucro do A mais o lucro do B, dividido por 2 mais 10, tem que manter a mesma razão, vai ter que dar aquele K lá. E por que eu usei essa propriedade? Porque eu conheço a soma, porque eu sei que a soma dos lucros é 30 mil. E aqui eu vou fazer uma observação. Esta propriedade e a técnica de desenvolvimento é a mesma se forem 3 sócios, 4 sócios, N sócios, beleza? Você tem o valor total, o que você vai fazer? Você pode somar todos os numeradores e todos os denominadores que você vai encontrar o K. Perfeito? Muito bem. O nosso total aqui é 30 mil, essa soma vale 30 mil, ó, 30 mil, e embaixo dá 12. E vamos dividir 30 mil por 12, quanto vai dar isso, gente? Vamos lá? 30 mil dividido por 12, 30 por 12 vai dar 2, resto 6, 60 aqui vai dar 5, né? Aqui resto 0, tem 2 zeros para baixar, vou botar 2 zeros lá, e eu cheguei na minha constante igual a 2.500. Então, o K, neste caso, vale 2.500, tá bom? E com isso eu consigo fazer o quê? Veja, que número que eu tenho que ter aqui para dividido por 2 dá 2.500? 5.000. Basta multiplicar o K pelo denominador, né? Então o lucro do A vai ser igual a 5.000 reais e o lucro do B vai ser igual, então vou pegar os 2,5, que é o K, multiplicar por 10 a 25.000 reais. 25.000 reais. Bem diferente do que tinha acontecido na situação anterior, né? Onde o B foi muito prejudicado, ficou só com a metade. Mas, gente, será que isso é justo de novo, né? Olha a situação.
O camarada investiu 10 mil reais, vai levar só 5 dos 30, e o outro, só porque está mais tempo, vai levar 25 mil, não é? De novo, a matemática está correta, mas a pergunta, será que isso é justo? Não, não é justo, e daí que inventaram, então, o que a gente chama de regra de sociedade. Quando você está falando de sociedade, sociedade de empresa, né? Por exemplo, a sociedade limitada, você tem lá uma certa quantidade de sócios e vai fazer uma distribuição de lucros. Então, a gente chama isso de regra de sociedade. O que diz a regra de sociedade? É que quando há lucro ou prejuízo, qualquer um dos dois, deve ser distribuído de forma proporcional, não apenas ao capital, mas ao capital e ao tempo. E por esse motivo a gente está trabalhando com grandezas proporcionais a 2 ou mais grandezas. Veja bem, o lucro, né? O lucro que está sendo dividido serão grandezas, o lucro de cada sócio são grandezas proporcionais a 2 outras, ou seja, ao tempo e ao capital. Então olha como é que a gente faz e olha como é que fica a minha lista. Eu tenho aqui o lucro do sócio A, tenho aqui o lucro do sócio B, perfeito? Aqui nesse primeiro caso, eu trabalhei só com capital, e aqui no segundo, só com o tempo, tá? Agora eu vou trabalhar com as duas, capital e tempo. Então veja, o sócio A era o capital de 10 mil, então o lucro do A tem que ser proporcional aos 10, mas agora vai ser proporcional aos 10 e ao tempo, e o tempo é 2, tá? Isso pode ser 2 anos. E aqui o lucro do B, que é de 5 mil, perfeito? Tem que ser proporcional aos 5, mas também ao tempo, que é de 10 anos. Beleza? Como é que a gente resolve isso? Nós vamos usar exatamente agora uma propriedade de quando se divide grandezas proporcionais a 2 ou mais grandezas, que diz o seguinte: se uma grandeza, no caso aqui é o nosso lucro, tá certo? É proporcional a 2 ou mais, ela será proporcional ao produto dessas grandezas. Olha que propriedade legal. Então, em vez de eu fazer a proporção para o 10 mil somente, ou somente para o ano, eu vou fazer a proporção, tá certo? Comparando, eu vou montar a razão do LA para 10 mil vezes o 2. Ou seja, ela tem que ser proporcional às 2 grandezas. Perfeito? E aqui também eu vou multiplicar. Então a razão vai se dar assim, ó. Aqui eu vou ter uma constante de proporção, tá? Esse vai ser o nosso K. Uso as duas e multiplicando. Perfeito! Ok, pessoal, é o seguinte. Aqui no caso, neste exemplo, tá? Na hora de fazer as comparações, eu descobri que eu estou trabalhando com o quê? Com grandezas diretamente proporcionais. Tá? Tanto no tempo quanto no capital, o lucro cresce, enquanto o capital cresce e o tempo cresce. Se uma delas tá? Não fosse direta, fosse inversa, uma ou mais, não importa, eu iria multiplicar aqui embaixo pelo inverso dela. Então, em vez de 2 aqui, por exemplo, eu teria meio, perfeito? Então, 10 mil vezes meio. Se fosse inversa. Ficou claro? Só estou colocando para você saber o que fazer. Ora, se você botar vezes meio aqui, esse 2 vai lá para cima. Tá certo? Então você vai ver aí livros didáticos que ele vai multiplicar lá em cima. Eu prefiro que você entenda da forma que você montou esse e quando for inversa, você simplesmente faça a inversão. Ok? Muito bem. Isso aqui vai dar o nosso K, gente. E veja, mais uma vez vou usar a regra, a propriedade das proporções, que me permite somar os numeradores. Por quê? Porque eu não sei qual é o lucro A nem o lucro B, mas eu sei a soma, eu sei o lucro total, perfeito? Então em cima eu vou ter o lucro do A mais o lucro do B, embaixo eu vou ter isso aqui dá 20 mil, atenção, hein? 20 mil mais 10 vezes 5 mil, 50 mil. Pessoal, vou fazer um comentário importante aqui, tá? Daqui para cá, eu não estou somando fração, multiplicando fração, não é nada disso. Estou usando uma propriedade das proporções. Lembrou? Por exemplo, se eu tenho lá meio é igual a 2/4, isso é uma proporção, que é a igualdade de 2 razões. De acordo comigo? Ok. Se isto é verdade, eu posso somar em cima, 1 mais 2 dá 3, e somar embaixo que eu vou ter a mesma razão. 3 sobre 6 é o mesmo que meio. Legal, é isso que eu estou usando. E por que, mais uma vez, você está usando isso, professor?
Ora, eu estou usando essa propriedade porque eu conheço essa soma. Essa soma aqui dá 30 mil reais. Perfeito? Ele me fala no enunciado que o lucro a ser distribuído é de 30 mil. Então eu vou ficar com 30 mil sobre 70 mil, olha lá, 30 mil. 20 mil mais 50 mil dá 70 mil. Óbvio que eu vou eliminar esse monte de zeros e vou ficar com 3/7, tá? Então a minha constante vai ser 3/7. Então, voltando lá para cima, tá bom? Observa que eu tenho o lucro do A sobre, isso aqui eu vou colocar aqui, 20 mil, tá legal? 20 mil é igual ao lucro do B sobre 50 mil. E agora eu tenho que tudo isso vale 3/7, certo? Resolvendo aquela equação, olha lá, 50 mil vezes 3 dividido por 7 vai dar o lucro B. Resolvendo esta outra, passo 20 mil para cima, vai dar vezes 3, dá 60 mil sobre 7, vai dar o lucro A. De acordo? Sabe resolver isso? Então vou te dar só a resposta final, porque vai ter que arredondar. O lucro do A vai ser igual a 8.571, tá? E o lucro do B vai ser igual a 21.429. 21.429. Pessoal, eu arredondei aqui os centavos, tá? Quando fiz a conta. E se você observar, somando esses dois valores, você vai ter 30 mil reais. Tá? Essa então seria a divisão mais justa, porque levou em consideração as duas grandezas. Então vamos dar uma observada, olha. O A de fato acabou levando menos, né? 8.571, tá? Apesar de ter investido 2.000, o tempo aqui foi considerado, não é isso? E o B, apesar de ter investido só 5.000, está lá há 10 anos, acabou levando mais, mas não tão mais, né? Tá certo? Muito bem. Entenderam a regra da sociedade? Espero que tenham compreendido, tenham entendido aqui a divisão proporcional e como é que se trabalha com duas ou mais grandezas. Perfeito? Se você gostou, vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar, avisar para os amigos e, se possível, inscreva-se no nosso canal para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.